amigo internauta, a paz do Senhor Jesus. Olá, você que ama a educação cristã, seja muito bem-vindo ao ED na TV. Hoje nós estamos aqui na sede da Assembleia de Deus em Jundiaí, ministério presidido pelo pastor Ezequias Soares da Silva, que é o nosso comentarista das lições bíblicas de adultos para o primeiro trimestre do ano de 2025. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa temática muito importante, muito interessante, que há muito tempo não passava pela escola dominical, que é a apologética cristã. O tema é esse aí que você vê no vídeo. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Pastor Ezequias, a paz do Senhor, obrigado por nos receber aqui na sua igreja. A paz do Senhor, a alegria é minha de estar novamente na Escola Bíblica Dominical, nesse comentário desse trimestre. É uma alegria para mim. Pastor Ezequias, a lição de número 1 apresenta conceitos importantes como o de apologética. Qual foi a sua estratégia, para apresentar esses conceitos importantes e, ao mesmo tempo, demonstrar o lado pernicioso das heresias? É o seguinte, eu já escrevi algumas vezes sobre apologética cristã, escrevi livros, nós temos na CPAD o Manual da Apologética Cristã, temos também Heresias e Modismos, que foi um texto de 2006, quando eu escrevi a revista sobre esse tema, a lição bíblica desse tema. E esses dois primeiros comentários, o de 97, sobre seitas e heresias, esse era o título, e o de 2006, sobre heresias e modismos, eu usei a seguinte estratégia. No primeiro caso, eu usei um resumo dos principais temas bíblicos, das principais doutrinas da fé cristã, dando a definição, e em seguida comentava sobre o grupo religioso, um breve histórico sobre a sua origem, as suas principais crenças, para depois refutar à luz da Bíblia. Esse foi o padrão que eu usei durante muito tempo. E o que acontece é que dessa vez veio da CPAD esse modelo. Eu gostei muito, porque eu escrevi um livro para a editora Bereia, lá de Recife, o pastor Ailton, chamado Teologia Sistemática em Diálogo. Então, começando pelos temas teológicos, à luz da Bíblia, da forma como nós cremos, para depois apresentar o que essas religiões pensam desses temas, Eu achei interessante, e esse trimestre usamos também essa estratégia. Como? Primeiro tema, a fundamentação bíblica, e como e quando as distorções de cada um desse tema surgiram no passado, e qual foi a reação da igreja, por que essas crenças são inaceitáveis hoje pelas diversas tradições cristãs, e aí aproveito para mostrar quem na atualidade sustenta ainda essas crenças, ainda que com uma roupagem nova, com uma nova aparência. Alguns sustentam de maneira direta que defendem aqueles ensinos do passado, mas outros usam outra nomenclatura, mas na verdade trazem o mesmo ensino que os primeiros cristãos recusaram, rejeitaram, que a igreja dos primeiros séculos rejeitou. Bom, pastor, por que cada cristão, aquele irmão, aquela irmã que está acompanhando aqui a nossa conversa, precisa entender e se conscientizar que ele é um combatente contra as heresias? Pessoal, meu irmão, minha irmã, a importância disso reside no seguinte fato. Primeiro, para a sua defesa pessoal. Segundo lugar,
para ajudar os outros. Terceiro lugar, para evangelizar essas pessoas, que são almas preciosas pelas quais o Senhor Jesus morreu. E essas pessoas, se estão envolvidas nesse tipo de religião, é porque elas acreditam naquilo e acham que encontraram a verdade. Então, é responsabilidade de todos os crentes na evangelização, porque isso é evangelizar também. Na evangelização, já ensina a doutrina correta. E quando a pessoa já tem a sua crença, e é uma crença inaceitável, uma crença inadequada, é mais difícil. Aí você tem que conhecer aquilo que você acredita, aquilo que a sua igreja ensina, e também saber o que essas pessoas, no que essas pessoas acreditam, para estabelecer um diálogo amigável, saudável, porque essas pessoas não são nossas inimigas. O apóstolo Paulo diz que não devemos, a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, né, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então não é contra essas pessoas, mas naquilo que elas acreditam, que nós precisamos conscientizar do perigo em que elas estão. A lição de número 2 tem por título Somos Cristãos, não é? Seguindo a mesma linha de pergunta, qual a importância da consciência da condição de cada um? Parece um título sem significado, né? Mas é importante sim, porque sempre existiu, mas nos últimos tempos mais ainda, pessoas que confundem judaísmo com cristianismo. Então esse título é um lembrete de que as nossas crenças e práticas são genuinamente cristãs e têm a sua origem no Novo Testamento. Porque hoje existem pessoas preocupadas em guardar o sábado, pessoas que se preocupam em usar o estilo judaico, sabe? Trazer símbolos, elementos do judaísmo para a igreja. Tá? Na decoração, às vezes alguma coisa que é bíblico, tudo bem. Um castiçal, por exemplo, é um símbolo da igreja, está lá em Apocalipse. Sabe? Alguns elementos como ornamentos, até que é aceitável. Agora, transformar a liturgia numa sinagoga, aí não dá. Isso aí é inaceitável. Paulo não fez isso. Paulo, ele era judeu. Quando ele chegava na sinagoga, ele se comportava como judeu, na abertura, Baruch atah Adonai, sabe? Aquele estilo do judeu, porque ele era um judeu, ele era um rabino, sabe? Então ele estava numa comunidade judaica, estava dentro da cultura judaica. Mas quando ele chegou em Atenas, foi diferente. Em Atenas não fez nada disso. Ele usou até a linguagem dos estoicos e epicureus, citou poetas pagãos, entendeu? Então o cristianismo, ele é supracultural, entendeu? Então, e ele se insere na cultura também, né? Se insere na cultura, exatamente. Desde que não haja naquela cultura algo pecaminoso, mas simplesmente a tradição, uma cultura, o cristianismo é supracultural. Então, você visita uma igreja ortodoxa, você visita uma igreja cristã na Índia, sabe? Lá onde tem a igreja onde Tomé fundou, porque Tomé, quando soube que havia uma comunidade judaica na Índia, ele foi lá, pregou o evangelho para os seus irmãos, fundou a igreja ali, morreu ali, está sepultado lá até hoje. Então você visita a igreja na Coreia do Sul, visita no Japão, visita no leste europeu, visita na África. Você vê que cada um tem a sua liturgia, estão todos de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. O cristianismo não engessou a sua liturgia. Agora, por que trazer uma liturgia judaica? Nós não somos judeus. Nós somos judeus, sim, espiritualmente falando. Porque o judeu
É todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Paulo deixou isso claro. Ele fala lá em Efésios, no capítulo 2, que vós éreis gentios, então não somos mais gentios. Entendeu? Lá em 1 Coríntios 12 ele fala também que os coríntios eram gentios, então não são mais. Nós somos cristãos. Entendeu? E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4 que os que são da fé são filhos de Abraão, nesse sentido. Agora, culturalmente, não, nós somos cristãos. Então, eu costumo dizer que trazer esses elementos da liturgia judaica para o culto cristão é, na verdade, remendo novo e vestido velho, como disse Jesus. Bom, eu fiz essa pergunta porque a absorção de práticas e costumes estranhos, muitas vezes à igreja cristã, tem sido frequente nos nossos dias. Como é que o senhor diferencia um cristão judaizante de um judeu messiânico? O judeu messiânico é um cristão, só que ele não usa o termo cristão. Eles acreditam, que afirmam, que cristão foi um termo que surgiu num contexto de deboche, de escárnio. Foi na cidade de Antioquia. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 26. Lá diz que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. A outra vez que aparece esse termo é quando, naquele discurso de Paulo diante de Agripa, ele fala: por pouco não me faz cristão. E a outra passagem é quando Pedro fala: se sofre como cristão, glorifica a Deus. Então são essas três passagens na Bíblia que aparece o termo cristão. Mas no primeiro século, os discípulos de Jesus, na verdade, no início nem era chamado de igreja. Se você ler em Tiago capítulo 2, ali Tiago diz: se entra alguém na sinagoga de vocês com anel de ouro, bem vestido, sabe? E ali ele está usando ainda o termo sinagoga, porque Tiago, a epístola, é um dos primeiros escritos. Podemos até afirmar com ousadia que Tiago é o primeiro escrito do Novo Testamento. Você pode ver que não é uma epístola muito rica teologicamente, é mais um ensino prático. E ali ele ainda usa o termo sinagoga para a reunião dos discípulos de Jesus. Então, a igreja era, na verdade, conhecida como a comunidade de Jesus, ou os cristãos como os discípulos de Jesus. Os do caminho, né? Então, o que acontece? Aqueles discípulos de Jesus, eles cultuavam a Deus, adoravam o Senhor Jesus, mas dentro daquela liturgia judaica. Você vê que o manual de liturgia do judeu na sinagoga chama-se Sidur. Tem ali cânticos, tem ali recitações e tudo mais, entendeu? E ali eles usam, na sinagoga messiânica, eles usam o mesmo manual de liturgia. Mas isso faz sentido. Por quê? Porque eles são judeus. Nasceram naquele contexto, foram criados ali, guardando o sábado, seguindo as leis dietéticas, e outros usam até ainda o kippá, entendeu? O outro usa aquele chale que é o talite, entendeu? Mas está na cultura deles. O sábado é o dia de descanso. Israel não trabalha, sabe? Eles vão para a sinagoga. Os judeus vão para a sua sinagoga e os judeus messiânicos vão para a sua sinagoga messiânica. E o domingo é o dia normal de trabalho, os bancos funcionam, as fábricas trabalham, funcionam normalmente. Na cultura, estão na cultura deles. Então eles são messiânicos, eles nem usam os credos, a patrística, os pais da igreja, vão diretamente nas escrituras sagradas e acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. Eles sabem que nós somos discípulos de Jesus também, sabem que nós somos salvos, mas reconhecem que a nossa cultura é diferente da cultura dele, mas servimos o mesmo Deus,
e o mesmo Senhor Jesus Cristo. Agora, um cristão de cultura ocidental importar essas práticas da liturgia judaica, isso é um absurdo, né? Isso aí não combina, sabe? Sem condição, né? Não combina, entendeu? Fica feio, fica ridículo, entendeu? Então, não é do nosso feitio, não é da nossa cultura. Agora eu pergunto, precisa disso para ser salvo? De maneira nenhuma. A salvação está em Jesus Cristo, na fé em Jesus Cristo, e não nesses rituais estranhos para a nossa cultura. Muito bem. E você que está nos acompanhando, tenho certeza está apreciando todo esse conhecimento que o pastor Ezequias Soares está compartilhando conosco. Vou aproveitar, pastor, e fazer uma pergunta muito importante para aquele irmão, para aquela irmã que vai estar na escola dominical no primeiro trimestre do ano de 2025. Certamente você vai aprender profundamente sobre isso aqui, ó. Pastor, por que há grupos, pessoas que negam a encarnação e a crucificação do Senhor Jesus? Que interesse há por trás disso? O interesse é negar a fé cristã. Quem está por trás disso é o príncipe das trevas, porque Satanás cegou a mente dos incrédulos para que não lhe resplandeça uma luz do Evangelho, que é a imagem da glória de Cristo. Então, eles querem buscar a salvação pelos méritos próprios. Eles acham que é uma ofensa, se sentem ofendidos em saber que o ser humano é incapaz de por si mesmo ser salvo, de por si mesmo ser chegado a Deus. Então, Jesus, a morte de Jesus, nela nós fomos reconciliados com Deus. A ressurreição de Jesus é a nossa justificação. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a fé de vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então, para essas pessoas é uma ofensa dizer que nós somos incapazes de sermos salvos por nós mesmos, pelos nossos esforços, pelo nosso mérito, e falar que dependemos de Jesus, a nossa salvação é pelo mérito de Jesus. Para eles isso é uma ofensa, mas por trás disso está o inimigo das nossas almas para cegar a mente dos incrédulos. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o ED na TV, hoje com o pastor Ezequias Soares, que está compartilhando um pouquinho do muito que nós teremos a aprender na escola dominical, com essa revista maravilhosa que ele preparou, com essa temática muito importante, que é essa que você vê no vídeo aí, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, ou seja, uma nova embalagem. Pastor Ezequias, a lição de número 4, ela fala sobre a Trindade, trata da Trindade, que é um tema que tem muitas controvérsias, opiniões diferentes. Bom, o que é preciso saber sobre ela para não cair em erro? E mais, quais são os principais erros em relação à Trindade que as pessoas muitas vezes bem intencionadas, mas mal orientadas, cometem? O que precisamos saber sobre a Trindade é que existe um só Deus, eternamente subsistente, em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que essas 3 pessoas são iguais em poder, glória e majestade. Isso é um resumo, isso é muito importante. Todos os crentes precisam saber disso, porque a doutrina da Trindade, ela é um mistério. É a doutrina mais crucial da fé cristã. Essa doutrina, ela vai além da razão humana, mas ela não é contra a razão. Se você tem em mente essa definição. E é bíblico. Nós falamos agora há pouco que os judeus messiânicos, que eles não têm o credo,
Nós temos o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, o credo de Calcedônia, o credo de Atanásio. São esses os 5 principais credos ecumênicos, ou seja, credos gerais. Os judeus não precisam disso. E qual é a fonte de autoridade para eles? As Escrituras Sagradas. Então eles entendem, creem nessas coisas como nós cremos, simplesmente com base nas Escrituras Sagradas. E o que isso significa? Significa que no passado, na era apostólica, no primeiro século, os cristãos também entendiam isso, entendiam a Trindade, a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Embora sem formulação teológica, mas com base nas Escrituras Sagradas. Então, é importante que todos os crentes saibam isso. Agora, o ponto mais crítico, a heresia, os ensinos contrários são 2. São os unitaristas, como a Testemunha de Jeová, que falam que Deus é uma só pessoa e que o Filho não é Deus, é uma criatura de Jeová, usando a linguagem deles, e o Espírito Santo como uma força ativa e impessoal. Tá? E isso é a doutrina de Ário, que surgiu muito cedo na história do cristianismo. Mas isso não tem sustentação bíblica. Essa é a heresia número 1 contra a Trindade. A heresia número 2, não seguindo ordem de prioridade, é o unicismo. O unicismo, embora não negue a divindade de Jesus, nem a divindade do Espírito Santo, mas negam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam 3 pessoas. E essa doutrina se torna uma charada teológica, porque se Jesus fala diversas vezes que Ele é uma pessoa e o Pai é outra, na oração sacerdotal em João 17, você vê o relacionamento do eu, tu, ele, sabe? Jesus conversando com o Pai, falando sobre o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas. É heresia negar a doutrina da Trindade. E disso depende também a salvação, porque está escrito em João 17,3, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pessoal, sabe, são duas, é difícil entender isso. E outras passagens, Jesus disse também, está escrito na lei de vocês, que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai. Então, há inúmeras passagens nesse sentido, Jesus se referindo ao Pai. Outra vez ele falou: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E muitas outras passagens. Então, isso mostra a distinção de pessoas. Aí você vai dizer: mas ele falou também, eu e o Pai somos um. Sim, mas um Deus, não uma pessoa. Aí é errado falar que Deus é uma pessoa. Não. Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas distintas. Então, o unitarismo é uma heresia e o unicismo é outra heresia. Muito bem. Pastor, já a lição de número 5, ela trata de um tema muito interessante, que é a deidade de Jesus, né? Ela reafirma que Jesus é Deus. Como a Bíblia autentica essa deidade do nosso Mestre? Olha, a Bíblia fala primeiramente de maneira direta, e o verbo era Deus. João 1:1. A terceira cláusula, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E inúmeras outras passagens, Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Outra passagem, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela manifestação por Jesus, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, e assim por diante. Então, existe no meu livro, Em Defesa da Fé Cristã,
eu apresento uma lista grande de passagens bíblicas que falam da divindade de Jesus de maneira direta. Jesus é Deus e o Verbo era Deus. Muito bem. Mas as Escrituras não se contentam somente com isso. Elas também mostram, as Escrituras, mostram os atributos divinos, como eterno, como onisciente, como onipresente, como onipotente. São atributos exclusivos da divindade. São atributos incomunicáveis, que pertencem exclusivamente a Deus. E Jesus é o Todo-Poderoso. Ele mesmo disse: me dá todo o poder no céu e na terra. Apocalipse 1:8 fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós encontramos Jesus dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer que Jesus está em todo lugar, em toda parte. Onde estiverem pelo menos 2 reunidos em seu nome, ele está ali. E o que significa isso? Onipresença. E somente Deus é onipresente. Entendeu? Onisciente. Sabe tudo. Tudo. Ele sabia que tinha no mar um peixe, que tinha lá uma moeda, e que Pedro fosse lançar o anzol ali, que ia pescar aquele peixe e tirar aquela moeda e pagar o imposto. Sabia, ele viu Filipe debaixo da figueira, ele sabia de Lázaro, e está escrito também com todas as letras: tu sabes tudo. O discípulo disse: tu sabes tudo. Então, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então são atributos que pertencem somente a Deus. Nós encontramos isso em Jesus. E o terceiro ponto, a terceira parte das Escrituras em favor da divindade de Jesus são as obras da divindade. Jesus é o Salvador, e a Bíblia diz que somente Deus é Salvador. Jesus é o Criador. Também, somente um é o Criador. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Aí o apóstolo começa a enumerar os anjos, as categorias de anjos. Sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, sejam dominações, foi tudo criado por Ele e para Ele. Então, Ele é o Criador. Então, não sei como alguém consegue negar a divindade de Jesus e dizendo ainda que crê na Bíblia, que reconhece a Bíblia como a palavra de Deus e nega que Jesus seja Deus diante de... Eu estou apenas mostrando isso. O que eu estou falando para você aqui na Bíblia é uma pequena amostragem do que a Bíblia fala sobre a divindade de Jesus. É por isso que ele é chamado Filho de Deus? Filho de Deus significa identidade de natureza, né? Então, é estultice falar: não, Jesus, ele é o Filho de Deus, mas não é Deus. Não, é uma contradição em si mesma, sabe? Então, em João capítulo 10, versículo 36, Jesus disse que era filho de Deus, e os seus interlocutores entenderam com clareza que Jesus estava dizendo que era Deus. Porque pegaram em pedras para apedrejar Jesus, aí Jesus fez uma pergunta: eu tenho feito muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual delas vocês me apedrejam? Aí ele disse: não te apedrejamos por obra boa alguma, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E na verdade Jesus disse que era filho de Deus. Então, em João 5, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí diz lá no versículo 18 do capítulo 5, que os judeus procuravam matá-lo, Jesus, porque não somente quebrantava o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai,
fazendo-se igual a Deus. Aí se você ler minuciosamente essa passagem, Jesus não falou ali que era igual a Deus, ele simplesmente disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que ele disse é o seguinte, que Deus é o seu Pai. E os judeus entenderam corretamente, não aceitaram, mas entenderam o que ele estava dizendo. Eu procurava matá-lo porque dizia que Deus era o seu próprio Pai. Muito bem, que maravilha, que bênção falar sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que edificam, que enchem a nossa alma. Muito bem, o ED na TV está de volta, conversando aqui com o pastor Ezequias Soares, uma conversa incrível, falando de teologia, falando de Bíblia, falando de conhecimento da verdade, verdade essa que liberta, que transforma e que dá esperança para continuar a caminhada aqui na terra. Pastor Ezequias, eu tenho uma pergunta agora importante. Quando é que Jesus agiu como Deus durante o ministério terreno dele? Nos evangelhos, pastor Jorge, nós encontramos, sim, algumas passagens que Jesus manifesta a sua divindade, mesmo estando como homem. Nós rejeitamos a doutrina quenótica, o quenoticismo, porque quenosis significa esvaziamento. Então há uma linha teológica que fala que Jesus é Deus, que não nega a divindade de Jesus, mas diz que Jesus, quando veio para a terra, deixou de ser Deus e voltou à sua divindade depois da ressurreição. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra que Jesus recebeu adoração quando estava como homem e ele aceitou, ele não recusou. E também, quando ele estava como homem, ele perdoou pecados. Veja que até as autoridades religiosas de Israel estranharam. Falaram, quem é esse? Ele pensa que é. Está dizendo blasfêmia. Quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Aí Jesus deu uma demonstração de que ele é Deus, que ele tinha autoridade na terra para perdoar pecados. Então, nós encontramos, sim, algumas passagens dos evangelhos, Jesus procedendo e agindo como Deus. Então não é verdade que ele deixou de ser Deus quando estava na terra, não. Ele estava na terra e possuía as duas naturezas. Ora ele procedia como Deus e ora ele procedia como homem. A pergunta subsequente é também de igual forma importante. Pode parecer óbvia, mas muita gente que está nos acompanhando aqui talvez não saiba. Por que Jesus teve de viver a experiência, né, encarnado como ser humano, né, viver de forma humana? É uma pergunta interessante, né? Na lição fala desse aspecto do ministério terreno de Jesus. No livro também do trimestre fala a mesma coisa. E ali eu respondo à pergunta que o pastor Jorge acabou de fazer. Sabe por quê? Porque o pecado entrou na humanidade por meio de um homem, Adão. E pela justiça divina, esse pecado deveria também sair do ser humano por meio de um homem. Então, Deus até poderia expiar o pecado sem enviar Jesus do céu, ele é todo poderoso, mas ele enviou o seu Filho como homem. E como homem, ele sofreu a experiência humana e morreu pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Ele se fez pecado por nós. Então, pastor Jorge, era necessário sim que o Filho de Deus viesse como homem, para viver como homem e como homem pagar nossa dívida. Porque ninguém tinha condições de pagar a nossa dívida muito elevada. Somente ele, por isso que ele foi concebido pelo Espírito Santo, viveu sem pecado e, portanto, o único capaz de perdoar nossos pecados, de nos salvar. Então, era como homem que ele precisava ver. E, além disso, lá na queda, lá no Jardim do Éden,
Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali Deus prometeu que seria a semente da mulher. E assim Deus cumpriu a sua promessa. Amém. Que Deus grande é esse, né? Que Deus maravilhoso que promete e cumpre as suas promessas. É verdade. A lição 9, o senhor reservou um espaço para falar sobre o Espírito Santo. Como a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia e por que essa pessoa bendita é tão atacada ou negligenciada, esquecida por muita gente? Na verdade, o Espírito Santo, os ataques contra a sua personalidade, contra a sua divindade, vêm desde o passado, desde a época de Ário. Né? Só que naqueles debates, naquelas controvérsias, o enfoque principal era Jesus, era a cristologia, era a identidade de Jesus. E pouco se falava na época sobre o Espírito Santo. Os debates, pastor Jorge, a respeito do Espírito Santo se intensificaram no período entre o Concílio de Nicéia, em 325, e o Concílio de Constantinopla, em 381. Nesse período, os debates sobre a identidade do Espírito Santo se intensificaram. Mas o que acontece é que mesmo entre os cristãos tradicionais, os reformados e outros ramos do cristianismo, deixaram o cristianismo à parte. As igrejas ortodoxas até que não. Você entra num templo ortodoxo, ele se parece até mais pentecostais do que os das pentecostais, isso pelas gravuras. Você vê, se você visita numa catedral ortodoxa, tem lá a figura da pomba, ali que representa o Espírito Santo. Não é como a igreja católica. Na igreja católica você vê a cruz, mas nas igrejas ortodoxas você vê ali a pomba, o símbolo do Espírito Santo. Mas Stanley Horton diz no livro publicado pela CPAD, intitulado sobre o Espírito Santo, um livro pequeno, ele diz ali que nos tratados de teologia sistemática não apresentavam um capítulo sobre o Espírito Santo. Eu achei isso curioso, eu fui atrás, fui ver, e realmente eu encontrei alguns tratados de teologia sistemática que o Espírito Santo aparece no capítulo que trata da Trindade. Porque se a Trindade fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então eles apresentam algumas coisas sobre o Espírito Santo. Mas foi o pentecostalismo, no século XX, que trouxe uma contribuição tão extraordinária na construção do pensamento teológico do século XX. E hoje, muitos teólogos de nomes já se preocuparam em escrever sobre o Espírito Santo. Eu tenho alguns livros de teólogos não pentecostais, com um comentário muito rico sobre o Espírito Santo. Não sobre o pentecostalismo. Eles não conhecem muito sobre a experiência pentecostal, mas o Espírito Santo como Deus, mostrando os atributos, as obras do Espírito Santo. Então eu acredito que o pentecostalismo contribuiu muito também, não somente pela construção do pensamento teológico no século XX, mas também para despertar os teólogos não pentecostais para estudarem sobre o assunto. Muito bem. A lição de número 10 trata sobre a questão do pecado, né? Qual seria a evidência incontestável de que o pecado foi transmitido, né, a partir de Adão para toda a humanidade? Já a morte. Isso aí está mais claro do que o sol do meio-dia. É só você ler. Nem precisa ser teólogo para saber disso. Só na leitura simples na palavra de Deus, Romanos, capítulo 5, versículo 12, ali está muito claro que o pecado entrou na humanidade por um homem, esse homem é Adão, e que esse pecado passou, e pelo pecado entrou a morte na humanidade, e por isso que todos pecaram. Então isso aí está mais claro, não tem o que discutir. É estranho como
os pelagianistas, não sei de onde eles tiraram essa ideia de que não temos nada com o pecado de Adão. Claro que temos. Aquilo que eu já falei, se a matriz tem uma mancha, em todas as cópias essa mancha vai aparecer. Não é difícil entender isso. Muito bem, é verdade. Verdade. É porque muita gente não se atentou ainda para essa sutileza, né? Que muitas vezes é usada como argumento em determinados grupos, em determinadas conversas. A lição 11, pastor, reforça a salvação como uma ação divina e não uma ação somente humana. O que precisamos saber sobre essa temática para não sermos enganados? O que nós temos que ter em mente sobre salvação para não perder o bonde da história? Por falta de conhecimento dessa verdade bíblica, e a gente tem informação de que alguns irmãos nossos têm pulado para o outro lado, defendendo o monergismo, sabe? Falando que a salvação, nós somos meramente passivos, que a salvação é obra exclusivamente de Deus, sem nenhuma participação humana. É claro que nós entendemos que a salvação não é mérito humano, sabe? Até o desejo que a pessoa sente de converter o Senhor Jesus vem do Espírito Santo. O reconhecimento de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador vem do Espírito Santo. A consciência do pecado em nós, seres humanos, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina, sabe? Agora, a única participação humana nisto, que não é mérito, é a escolha. Então veja, se uma pessoa está necessitada de um alimento, não tem nenhum recurso, não tem como conseguir aquele alimento, está faminta. Aí você chega, dá um prato de comida, está aqui, ó, isso aqui é seu, sabe? Então aquela pessoa vem, faminta, pega aquele prato de alimento. Aí eu pergunto, que mérito essa pessoa tem? Ela simplesmente recebeu porque estava necessitado. Então nós, seres humanos, estamos necessitados de salvação, necessitados de vida eterna. Não tínhamos recurso nenhum, nem vontade. Aí que está, nem vontade de salvação. Mortos, aquilo que Paulo diz em Efésios, mortos em delitos e pecados, mortos em ofensas. Então, mas só que a palavra morte significa também separação, sabe? Em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que os incrédulos veem o Criador nas obras que estão criadas. Raciocina, eles estão vendo, sabe? Estão reconhecendo que existe um Criador. Então, é uma interpretação que nós respeitamos nossos irmãos que pensam dessa forma, mas nós não concordamos com ele e nem fazemos disso como nossos inimigos, né? O que pode acontecer é quando a gente chegar no céu e olhar para ele e falar, eu não disse? Entendeu? Simplesmente isso, tá? Mas consideramos isso como um erro doutrinário, sabe? Uma interpretação equivocada, vamos ser mais brando, uma interpretação equivocada. Agora, o que me surpreende que a falta de leitura bíblica, a ignorância de alguns de nossos irmãos tem levado a assumir uma posição dessa e agora achar que nós estamos errados. Não. Nós somos sinesistas. A participação humana está simplesmente em aceitar o convite. O Senhor Jesus nos chama, por meio do seu Espírito Santo, nós estamos necessitados e nós aceitamos o convite. Isso não é mérito, não. Então o título da lição é muito claro. A salvação não é obra humana. Muito bem, pastor. E nós estamos fazendo aqui uma visão panorâmica das lições que estão na revista Lições Bíblicas para a classe de adultos, primeiro trimestre do ano de 2025, comentarista pastor Ezequias Soares. Vamos à lição de número 12. A gente está caminhando já para o final aqui da nossa entrevista. Vamos pegar a lição de número 12, porque a verdade prática dela diz que a igreja é um organismo vivo,
de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, é uma organização. Queria que o senhor explicasse o que isso significa na prática para aqueles internautas que nos acompanham. Na prática, significa que a igreja, como organismo vivo, é uma instituição de adoração a Deus, onde realizamos batismo em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde ministramos a ceia, Santa Ceia do Senhor, onde os santos se reúnem para adorar a Deus, um ambiente de comunhão, um ambiente espiritual. Não é um centro de lazer ou um clube, não, é lugar de adoração a Deus. E isso é a natureza, é o aspecto da igreja como um organismo vivo, espiritual. Mas não é possível um organismo, ainda que vivo, que espiritual, viver numa sociedade estruturada e organizada sem ser uma organização. Então a gente vê isso, ainda que de maneira rudimentar, no Novo Testamento. A gente vê ali que eles tinham uma organização eclesiástica, ainda que rudimentar, ainda que elementar, mas existia. Por quê? Porque a sociedade romana, a sociedade grega, a sociedade judaica, essas três civilizações que conviviam no mesmo período, eram civilizações estruturadas, socialmente organizadas, e a igreja surgiu nessa comunidade, tanto judaica, como grega, como romana. Então ela precisava se estruturar. E era o que aconteceu. Então, se você lê o Novo Testamento, você vê que eles tinham horário de culto, eles tinham um dia de culto, tinha alguém para cuidar das finanças, tinha alguém para cuidar da assistência social, tinha alguém para cuidar da ética. Não na estrutura que nós temos hoje, mas era uma estrutura, porque a sociedade que a igreja vivia era também organizada. Então veja que em Romanos 16, versículo 1, quando fala da irmã Febe, que está de viagem para Roma, ela servia na igreja de Sencreia, e ali ela leva uma carta de recomendação. Isso não é invenção da igreja, isso era prática comum no vasto império romano. Carta de recomendação, quando a pessoa viajava de uma cidade para outra. Então você vê que a igreja estava inserida numa sociedade organizada, entendeu? Então nós tivemos no início do pentecostalismo moderno, os pioneiros do pentecostalismo, como Seymour, como Parham e outros, eles, na época, havia uma certa rejeição às igrejas institucionalizadas, entendeu? Então, eles eram antidenominacionalistas, entendeu? Parham morreu, ele entregou sua credencial, se tornou itinerante até o fim da vida, tá? Mas, muito cedo, na nossa história, perceberam a necessidade de se estruturar. Por isso que em 1914, os diversos líderes de comunidades pentecostais que receberam a experiência do Espírito Santo, não somente no avivamento da Rua Azusa, mas que esse avivamento se espalhou pelo país. Então eles viram muito cedo que havia necessidade de se organizar. Daí fizeram muito bem, eles se organizaram. E nós temos isso hoje. As igrejas, elas funcionam como um órgão vivo, mas também como uma organização, como uma instituição. E isso faz parte do dia a dia, enquanto estivermos na Terra. É importante frisar isso, porque a igreja está sujeita a leis
está sujeita a imposições da sociedade e por isso que ela tem que ser organizada para poder atender às demandas sociais. Ela precisa ter um estatuto para mostrar para as autoridades quem é quem na instituição, quem representa a igreja, dentro e fora dela, quem cuida da tesouraria, quem assina documentos financeiros. É necessário ter registro nos órgãos competentes, registrar estatuto em cartório, ter diretoria. É a vida do dia a dia. Então, como que uma instituição, tá bom, irmão, nós somos espirituais, somos um organismo vivo, tá bom, eu concordo com isso. Mas você vai comprar, a igreja precisa de um templo, vai comprar uma propriedade, e aí como que faz? Vai comprar no nome de uma pessoa? Não funciona. Aí tem que ter o CNPJ, para isso tem que ter diretoria, tem que ter estatuto. Então uma coisa não anula a outra. Mas eu creio, pastor Jorge, que hoje isso não é dificuldade, eu não acredito. Existe sim, por exemplo, a igreja Árvore da Vida. Árvore da Vida não, ela estava escreve igreja com letra minúscula. Nós não temos que ter só uma igreja em cada cidade. Porque a Bíblia fala, saudai a igreja que está em tal lugar, saudai a igreja que está em tua casa. Isso é uma interpretação, uma exegese ruim, uma interpretação equivocada. E aí o que acontece? Ela vai comprar um terreno para construir um templo, para abrigar o povo. Aí a instituição não tem estatuto, não tem diretoria, não tem um representante legal. E aí? Ela vai ter que usar o nome de um irmão. Aí aquele irmão vai ter que provar na Receita Federal o recurso que é incompatível com o seu salário para adquirir aquele imóvel. É uma confusão. É uma confusão. Então, eu acho que em nosso meio assembleiano e nas igrejas, mesmo as demais igrejas pentecostais, as igrejas tradicionais, isso não é problema. Isso aí já foi resolvido. Tá, já foi resolvido. Talvez o problema hoje seja que alguns semeiem, né, essas ideias, talvez contrárias à organização, contrárias à instituição, para algum proveito, algum pensamento, né? Isso aí é para dizer que é mais crente do que os outros. Permite isso. Está todo mundo errado. A igreja, essa igreja que eu falei, Árvore da Vida, eu tenho um livro lá do seu fundador, do seu líder, que ele coloca protestantes, católicos e judeus como agência de Satanás. Está escrito no livro, chama-se Economia, não lembro agora o título, mas eu tenho esse livro. Eu já escrevi sobre isso. Eu publiquei no Mensageiro da Paz 4 artigos sobre essa igreja e até eles entraram, ameaçaram entrar na justiça e queriam direito de resposta. Foi na época do pastor Jeremias do Couto. O pastor, não, isso aqui está no mundo das ideias. Então não está havendo nenhuma ofensa. O que foi publicado é exatamente o que eles ensinam. Então não tem por que ceder espaço. Eles desistiram. Mas é uma maneira de se considerar mais crente do que os outros, que os seus líderes têm uma unção especial acima de todos os outros cristãos. Isso é mais uma vaidade. E um sinal também de seita, né? Isso também é um ponto que identifica uma seita, né? O caso deles, sim. O caso deles, sim, eles são não querendo usar o termo seita, mas como um grupo religioso heterodoxo, né? Porque eles negam a Trindade, eles são unicistas, né? Então esse movimento é unicista. Então, porque quando eu falo dos unicistas, não dá para falar todo mundo. Temos o Tabernáculo da Fé, do William Branham, temos a Voz da Verdade, que é unicista, temos a Árvore da Vida, temos Testemunho de Yahushua também, que são unicistas. Então existe um grupo muito grande. Agora só que os unicistas, eles se dividiram muito rápido e se subdividiram rapidamente. E eu tenho um livro que trata sobre esse movimento e o pesquisador diz, é um trabalho acadêmico. Ele diz que é impossível
determinar quantos grupos unicistas existem nos Estados Unidos. Ele não somente, ele falou no planeta, mas não somente no planeta, mas nos Estados Unidos, porque eles se subdividem rapidamente, são muitos grupos, um atrás do outro, mas eles, os principais no Brasil são, bom, Testemunho de Yeshua não são tão conhecidos assim, mas William Branham, sim, de volta à palavra original, que era o programa deles, tá? Eles são unicistas. E a Voz da Verdade, que não é um movimento grande, mas eles são conhecidos por causa do conjunto do mesmo nome, que tem penetração em algumas de nossas igrejas, infelizmente, e não somente as suas músicas, as suas canções, mas também o próprio grupo. O próprio grupo entra em nosso meio. Então, eles não são um movimento grande, mas são conhecidos por causa do conjunto, que eles cantam bonito, nós reconhecemos isso, são profissionais, tá? Nesse aspecto tem nosso respeito, mas o conteúdo de suas músicas não são aceitáveis à luz da Bíblia. Por isso que nós ensinamos, recomendamos, para que a liderança de nossas igrejas não permitam que essas músicas sejam cantadas em nossas igrejas. É isso aí. Nós estamos já finalizando essa entrevista e agora vamos tratar da lição 13, que tem um tema fundamental, que é a perseverança na fé, né? Pastor, a perseverança é fundamental para que a gente possa vencer as heresias, conforme está lá na lição. Qual é a sua recomendação àquele professor, aquela professora que nos acompanha com relação à maneira de ensinar essa perseverança aos alunos? Olha, o que eu vejo de suma importância para os professores, não somente com relação à lição 13, mas a todas as lições, porque nós temos a revista da Escola Dominical, apesar do espaço ali ser limitado, mas temos informações suficientes para o professor usar aqueles pontos da lição e criar sua aula, sabe? Cada professor, cada professora precisa ser inovadora nesse sentido, ser cada um deles criativos. Nós temos o livro do trimestre, que trata dos mesmos temas de cada lição, mas de maneira mais ampla e documentada. Então, o professor não deve simplesmente ler, sabe, aqueles tópicos da lição, mencionar aqueles tópicos, não, ele tem informação ali. Então, pega aquelas informações, sabe, cria os seus slides, sabe, seja inovador, amplie sabe, acrescente aquilo que você entendeu da lição, para trazer algo dinâmico, sabe, para os seus alunos, para a classe. Porque os alunos já leem a lição em casa. Você vai lá repetir o que ele já leu. Que edificação você vai trazer isso para os seus alunos? Agora sim, você pega aquele tópico, eu até entendo que não dá para pegar todos aqueles tópicos. Você pode selecionar aqueles, priorizar aqueles que você julgar mais importante e desenvolver a sua lição nesse tópico da lição. Isso que eu recomendo, que é muito importante. E a lição em si fala da perseverança mesmo diante das perseguições por causa das heresias. As perseguições que vêm para os crentes é basicamente por causa daquilo que ele acredita. Não é por outra coisa. É por causa daquilo que ele acredita. Mas isso não é motivo para a gente desanimar. Eu mesmo já fui e assentei no banco dos réus por causa desses grupos religiosos. Tá? Foram lá exigir danos morais. Sabe? Então, eu já estou escolado com isso. Tá? Mas eu não posso parar de defender a fé cristã por causa disso. O que eu aprendi com isso, eu tenho que manter o respeito para essas pessoas. Não usar como deboche, sabe, como escárnio, não, tem que tratar com respeito, porque essas pessoas levam a sério aquilo que elas acreditam.
Então temos que respeitar essas pessoas. Agora temos a responsabilidade de mostrar para elas que aquele ensino não está de acordo com a Bíblia, mas nem por isso vamos nos tornar inimigo delas. Pode ser seu colega de trabalho, seu colega de escola, no intervalo você vai ali tomar um café, comer um lanche, conversando, não tem problema nenhum. Trabalhar juntos, mesmo deixando claro, você discorda daquilo que ela acredita, porque não tem fundamentação bíblica. E mais importante do que manter esse respeito é também deixar sinalizado a forma de pensar, né? Sim, exatamente, entendeu? Porque, veja só, não são todos, mas alguns desses grupos religiosos afirmam também, creem na Bíblia, elas falam que creem na Bíblia. Tá? Agora, interessante que pega o mesmo versículo que nós usamos para defender a nossa doutrina, é aquele mesmo versículo que essas pessoas usam para ensinar o contrário. Porque tudo isso vem da hermenêutica, aí que está a chave, entendeu? Aí que está o problema. Tá? Crê na Bíblia, afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não segue a regra da hermenêutica. E a hermenêutica é uma ciência, ela tem regra, entendeu? Eu não posso fazer o que eu quero com o texto, entendeu? Mas essas pessoas geralmente usam um método chamado alegórico. A interpretação alegórica, a Testemunha de Jeová é campeã nisso, sabe? Pega um versículo e faz a interpretação, sabe? Aí pega aquela passagem do rico e Lázaro, Lucas 16. O que acontece é o seguinte, o rico representa a cristandade, apóstata. Lázaro representa as testemunhas de Jeová. O Hades representa o sofrimento do clero, da cristandade, por não resistir às verdades anunciadas pelas testemunhas de Jeová. A interpretação está lá no livro dele, um livro pequenininho assim, de capa azul, intitulado A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Foi o livro, segundo o livro Guinness, o livro dos recordes, que mais levou pessoas para as testemunhas de Jeová. Eles venderam mais de 100 milhões de livros. Né? A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Já saiu de circulação, porque eles mudaram suas crenças, então o livro ficou obsoleto, aí substituíram por outro, e depois substituíram por outro, porque mudaram de novo a doutrina. Tá? Mas isso é uma interpretação alegórica. A pessoa pega o texto bíblico e faz o que quer. Quem no mundo vai entender dessa maneira? A pessoa pode estudar hebraico, grego, aramaico, latim, história, geografia, Bíblia, história bíblica, e ler a Bíblia de ponta a ponta diversas vezes. Jamais uma pessoa vai chegar a essa conclusão de que o rico representa a cristandade, incluindo católicos romanos, católicos ortodoxos, protestantes e evangélicos, e que Lázaro representa as testemunhas de Jeová, e que o sofrimento do Hades representa o sofrimento do clero por não resistir às verdades anunciadas pelas testemunhas de Jeová. Meu Deus do céu, isso parece até cômico, mas isso é um exemplo que eu costumo dar sobre a interpretação alegórica. Então, é uma interpretação que vem de fora para dentro. Então, a pessoa tem o seu pensamento teológico, aí procura aplicar isso na Bíblia. E isso, em certo ponto, tem algo positivo. Se a gente olhar para trás, para os primeiros pais da igreja, se a gente for olhar para Justino Marte, se for olhar para Irineu de Leão, se for olhar para Tertuliano, Orígenes, entendeu? Porque até Agostinho de Hipona, porque eles pegam algumas passagens do Antigo Testamento e aplicam para Cristo, tá? Então, Justino Marte, por exemplo, pega uma passagem do Êxodo 12, da Páscoa judaica,
e aplica isso para Cristo, sabe? Então isso mostra que ele entendia e via Cristo naquele pensamento. E aí ele aplica. Então, ele está pondo nessa interpretação o seu pensamento. Então, isso nos ajuda a mostrar que eles criam na Trindade, porque eles apresentam algumas ilustrações apontando para a Trindade, e numa época em que a formulação trinitária não tinha ainda aparecido, tá certo? Então, isso mostra que aquela geração já entendia que o Deus dos cristãos é um Deus trino e uno. Então, como sabemos que eles pensavam assim? Porque nas ilustrações que eles fazem de texto do Antigo Testamento, estão mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma interpretação alegórica, mas isso está mostrando o que estava dentro dele, ele pondo para fora, mostrando as Escrituras Sagradas. Então, a interpretação alegórica, às vezes, tem a sua contribuição, mas ela não é confiável, porque cada um faz o que quer do texto. Não tem regras. Não tem regras. Então, esse é o problema da interpretação alegórica. Muito bem, é isso mesmo. E nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu tenho certeza que você apreciou, que você está apreciando todo esse cabedal de conhecimentos que o pastor Ezequias está nos transmitindo aqui, e eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais participando da Escola Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2025. Eu quero lembrar a você que as videoaulas do pastor Ezequias estão lá no canal da CPAD Vídeo ou TV CPAD no YouTube. Cada semana uma nova videoaula apresentando para você um suplemento, um subsídio que vai lhe ajudar a preparar a sua aula. Lembrando também que já está disponível nas livrarias as revistas e também o livro de apoio ao trimestre. Ele pode ser adquirido nas melhores livrarias cristãs, nas livrarias CPAD, no cpad.com.br ou ainda no 0800 021 7373. Pastor Ezequias, eu queria que o senhor fizesse uma consideração final para o coração daquele professor, daquela professora que está nos acompanhando hoje. Muito bem, o que eu quero falar para você é o seguinte: nunca deixar de ler a Bíblia. Isso é vital, isso é muito importante na vida de cada cristão, de cada cristã. Com relação a esse trimestre, a recomendação que eu tenho para você é não deixar para preparar a lição no sábado, na véspera da escola dominical, mas que tire a semana para você ir pensando e criando a sua aula, uma aula criativa, uma aula dinâmica, pegando os pontos principais da lição para trazer enriquecimento para seus alunos, suas alunas, e provocar nesses alunos, nessas alunas, perguntas sobre o tema, muito importante. Então, ler o livro do trimestre que tem informações mais ampliadas e bem documentadas, orar, pedir a Deus a direção do seu Espírito Santo. E vou estar com vocês durante todo esse trimestre. É o que eu espero de cada um de vocês, que cada um seja edificado e fortalecido pela palavra de Deus, e você possa multiplicar isso, transmitir isso para os seus alunos e suas alunas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia aqui no ED na TV, e eu desejo de todo o meu coração que você tenha um trimestre ricamente abençoado, cheio da plenitude da presença de Deus, e não esqueça de orar para poder ministrar e também para aprender. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que todo esse conhecimento seja aplicado ao nosso coração e também à nossa vida. Tenha um excelente trimestre e nós nos vemos a qualquer momento aí, em nome do Senhor Jesus.